a salvação. E muitos, com esta pregação de Pedro, o que Jesus tinha dito, começaram a aderir ao ensinamento do Senhor Jesus. Hoje aqui nós vemos que até na Grécia a palavra do Senhor chegou. Estava só pensando que era em Jerusalém, que era a terra onde Deus havia escolhido. Não, Jesus mostrou para todos que todas as nações são para serem motivadas a aceitarem o Cristo ressuscitado. Não só um pequeno rebanho de Jerusalém. Lá em Jerusalém, os sumos sacerdotes, aqueles a quem Jesus disse: você não é sacerdote? E como você não acredita naquilo que eu falo e faço? Os sumos sacerdotes não acreditavam que Jesus era o bom pastor, era aquele que dava vida pelas suas ovelhas. Não obstante Jesus tendo feito as maiores maravilhas no meio daquele povo, mas aquele povo não acreditou. E Jesus disse isso para nós hoje: vocês não acreditaram em mim, vocês não fazem parte, não quiseram fazer parte do meu rebanho, vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha voz. Eu chamo vocês pelo nome e vocês não escutam, e vocês seguem outros pastores que não lhes dão vida, mas sim lhes levam à morte. São os mercenários, são os funcionários. Eu tenho batido muito nessa tecla nesse tempo, porque na terça-feira ficou gravado no meu coração, terça-feira santa, quando o nosso bispo Dom Eduardo falou que nós, padres, devemos pensar bem nas 3 situações que um padre pode ter: ou ser mercenário, ou ser funcionário, ou ser missionário para a igreja. Deus me livre e me guarde que eu seja mercenário na igreja, que só pense nos meus bens. Deus me livre e me guarde que eu seja funcionário do altar, venha aqui só para ganhar dinheiro, ganhar as minhas espórtulas. Deus me livre e me guarde disso, mas que Deus me abençoe para que eu seja o missionário, que eu possa fazer como Pedro e os discípulos fizeram, levaram a boa nova da evangelização a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão de pastores também. E nós aprendemos com o Senhor, que é o bom pastor, como nós devemos cuidar das nossas ovelhas. Nós devemos ir à frente das ovelhas, nunca atrás, porque o perigo está na frente e o lobo está querendo roubar e comer as ovelhas que são do Senhor Deus. E Jesus, então, ele veio para ser o bom pastor. Ele deu-nos a sua vida para seguir em frente da nossa, cuidando da nossa vida. Esse é o bom pastor. E nós, padres, devemos ter esse espírito verdadeiro do Senhor Jesus, como bons pastores que devemos ser. Antes nós caminhemos na frente das nossas ovelhas e nunca atrás delas. Que nós sejamos o fronte de batalha, que nós sejamos aqueles que defendem vocês em quaisquer situações, não em algumas situações apenas, mas em todas as situações, principalmente quando vocês estiverem correndo perigo, que nós caminhemos em frente e enfrentemos o perigo em favor de vocês. Assim, devemos ser como bons pastores, como foi o domingo passado que nós ouvimos
a parábola do bom pastor. E aqui nesse evangelho de hoje, o evangelho está sendo propagado por todas as nações. Chegou na Grécia São Barnabé, um grande santo. Ele foi o propagador do evangelho, deu sustentação para aquele povo grego, os fenícios, os antioquinos, todos esses, para que permanecessem firmes na fé, não esmorecessem, porque ele sabia que eles iriam ser perseguidos, porque na Grécia ainda não tinha chegado a boa nova do Senhor. Os judeus foram para a Fenícia, para Antioquia, e lá eles ficaram amedrontados, porque quando Estevão foi morto, porque começou a falar da boa nova da evangelização, ele foi martirizado. Foi o primeiro mártir da nossa história da igreja. Ele começou a falar de Jesus, que havia ressuscitado, que tinha feito maravilhas no meio do povo. Mataram Estevão. E é claro, nós falamos de vida e de morte nesse período em que estamos vivendo, porque Jesus está dizendo: se vocês não entrarem pela porta do redil, que é a minha porta, onde eu estou abrindo a porta para as minhas ovelhas, e se vocês quiserem outra porta, vocês não terão a vida, porque eu levo as minhas ovelhas para verdes pastagens, para águas repousantes. Outros mercenários que não querem saber de dar a vida para vocês, levá-lo-ão para a morte. Então nós estamos numa dualidade nesse tempo pascal, ouvindo o Senhor Jesus dizer: ou optamos pela morte, que é o seguimento ao diabo, ou optamos pela vida, que é o seguimento para o pastoreio do bom pastor, que é Jesus. Perguntaram para Jesus se ele era realmente aquele que deveriam esperar. E ele hoje diz com todas as palavras certas: eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu sou Deus também no meio de vocês. Vocês não acreditaram em mim. Então, por que vocês querem a salvação? Eu ofereci a salvação a vocês, mas vocês não acreditaram, vocês não quiseram. Então, a morte para vocês é certa. Se vocês quiserem vida, venham a mim, venham e entrem pela porta que eu abrirei a vocês. Ele é a porta, filhos amados. Não vamos repetir o Evangelho de domingo, mas a continuação do bom pastor nessa semana toda que nós estaremos participando, principalmente da abertura da festa de Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, nos ensine a sermos ovelhas de um bom pastoreio do Senhor Jesus. E a cada pedido feito, a nossa resposta será: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.